Oi, pessoal! Em mais um episódio do Saúde em Rede, hoje vamos falar sobre um assunto que eu adoro: as múltiplas facetas de uma cirurgiã. Mas hoje é uma cirurgiã moderna. Entre os bisturis, a maternidade, empresas, negócios, redes sociais, uma mulher que tenta e consegue conciliar tudo isso. Doutora Monique Schmitz. Oi, oi, é um Bem-vinda! prazer estar aqui com você, Cris. Não sei se eu consigo não, tá? Mas Mas a gente como vai você conversar um tenta pouquinho conciliar sobre tudo? isso. Eu acho que a gente nunca consegue conciliar tudo, Cris. Eu acho que eu deixo vários furos ao longo da semana. E eu costumo dizer que a minha semana é programada assim, meu domingo eu programo o resto da semana. Meu mês é por semanas. E aí naquela semana eu vou dar conta mais de uma coisa, na semana seguinte é mais outra, e assim a gente vai conseguindo, né, tentando dar conta. Mas você se considera uma vítima, de repente, da rede social, da gente tentar mostrar tudo perfeito? Ou você não tem muito isso? Eu acho que as pessoas acham que a gente é muito perfeita, sabe. E eu tenho, sim, uma dificuldade de mostrar a parte chata na rede Uhum. social. Eu acho que todo mundo tem, né. A gente tem que passar uma imagem querendo ou não, a rede social, para mim, é uma maneira de eu me apresentar, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas me apresentar como cirurgiã, apresentar o meu trabalho para as pessoas e, principalmente, inspirar outras mulheres. Então é Perfeito. muito difícil eu aparecer lá chorando porque, por exemplo, eu me separei. Né? É uma coisa que é difícil a gente dar a cara lá, a tapa para isso. Então, eu acho que a minha rede social, eu tento ser dessa forma. Eu tento mostrar o meu trabalho para chegar outros pacientes em mim, porque existe um machismo ali de uma cirurgiã, mulher, enfim. E eu acho que a partir do momento que eu comecei a mostrar o meu trabalho na rede social, eu comecei a ser mais respeitada por outros colegas Sim. médicos. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que a rede social é hoje em dia, é uma ferramenta muito importante pra gente, porque tem muito médico picareta na rede social. Sim. E se a gente que faz o trabalho direitinho, né, com amor, com evidência científica, não estiver lá também, os pacientes não têm como saber, né, em quem E confiar, já vamos dizer assim. acredito que seja já cultural esse hábito da gente colocar os médicos no topo acima de tudo, né? É, E aí, com a era digital, a gente tende a esperar que o médico tenha a vida perfeita. sim, Só que nos bastidores ele tem não uma é vida assim. real. E vamos falar muito sobre isso, hein? Se Tá, prepara. tá bom. Para a gente começar, eu separei aqui uma dinâmica que a gente tem 3 gavetas. Cada uma vai falar sobre um dos pilares que a gente vai abordar aqui hoje: Tá, maternidade, técnica e empresa. tá bom. Vou pedir para você tirar uma pergunta de cada gaveta, uma de cada vez, para a gente poder começar a brincadeira. Vou começar então com maternidade, tá? Vamos lá. Você que lê? Isso. Vou pedir para você se apresentar como seu filho te apresentaria. Ah, que bonitinho. Vou chorar, gente. Eh, essa é a mamãe, Monique. Ela é médica e tira a bola da barriga, é isso que ele faz. É isso que ele fala. Ele não, ele até eventualmente ele lembra da palavra mioma, mas ficou gravado essa questão de tirar bola da barriga. Então, eu acho que se pensando assim na parte profissional, é assim que ele me apresentaria. E hoje, o que que você deixa transparecer para o seu filho do seu trabalho? Você fala para ele a realidade de como é o seu dia a dia, o que que você faz na prática, ele entende isso? Entende, e eu faço questão de falar, porque, eu saio para trabalhar muito feliz de ir trabalhar, eu não sou aquela mãe que, viveria 24 horas em casa com o filho, assim, tem Uhum. vários tipos de maternidade, eu não sou esse maternar, eu preciso realmente sair para trabalhar, e ele precisa me ver feliz saindo para trabalhar. Então, quando eu saio para trabalhar, eu, falo para ele: "Filho, hoje vai ter uma cirurgia", e ele fica: "Qual o nome da paciente?" Aí eu falo o nome da paciente. Falei: "Ih, filho, vai atrasar, porque o centro cirúrgico é uma confusão, demora muito". Então, assim, aos poucos, ele vai entendendo ali a dinâmica do meu trabalho, sabe. Sim. E ele já sabe os dias que eu tô na clínica, que eu tenho hora certinha para voltar para casa, os dias que eu tô em cirurgia. Então ele consegue, entender bem. Eu acho que a gente conversando com a criança de uma forma, adulta, não adulta, mas assim, claro, na linguagem infantil, mas conversando com ele sobre as coisas adulta, ele tende a entender melhor, sabe. Então ele entende ontem mesmo que eu saí lá da clínica,
E ele que estava lá comigo, não tinha com quem deixar, vamos pra academia com a mamãe. Ele, ai, que droga, não quero ir pra academia com você. Eu falei, filho, mas a mamãe precisa ir pra academia. Ir pra academia me faz feliz, sabia? Me dá mais saúde. Aí ele fica, não, tudo bem, então vou lá na academia com você. Então, eu acho que dessa forma a gente acaba deixando as coisas um pouco mais leve também pra criança, Sim, sabe? com certeza. É uma Vamos maneira agora para uma pergunta mais da sua parte técnica, profissional. Vamos. Para você hoje, o que significa um ginecologista ultrapassado? É um ginecologista que não escuta. Um ginecologista que não deixa a mulher à vontade para falar o que ela quer falar. É um ginecologista ou uma ginecologista, né, que orienta muito a consulta do tipo, tem alguma doença? Tem não sei o quê? Tem isso? Tem aquilo? E não deixa a paciente se expressar. Ou que não pergunta sobre o que deveria ser perguntado, né? Como é que tá a vida? Mas agora, tá passando por algum estresse? Ou na relação sexual alguma coisa te incomoda? Então, são coisas que a gente tem que ter um olhar além da doença. Eu acho que a ginecologia hoje, e sempre foi, né, é a saúde da mulher. Então, a mulher é multifacetada, assim, ela faz muita coisa. Então, às vezes, eu preciso saber o que ela usa de suplemento, porque eu não posso mais adicionar mais 10 suplementos numa paciente que já usa mais 10 Uhum. e eu vou complicar a vida dela, assim. Eu Sim, acho que o nosso papel é facilitar. Então, se eu sei como aquela paciente pensa, como ela vive, o que ela faz, eu consigo ter um tratamento muito melhor para ela. Um sim. tratamento mais adequado, mais personalizado mesmo. A gente fala tanto de medicina humanizada, e eu acho que humanizar é isso, é você ser inteligente na parte médica de você adequar o melhor tratamento para a vida daquela paciente. Porque, assim, é muito fácil eu falar assim, ah, gente, para tratar a endometriose você tem que fazer yoga, acupuntura, ter uma dieta anti-inflamatória, fazer exercício todos os dias. Se é uma mulher, foi mãe de 3 filhos, trabalha fora, tem que lidar com um monte de coisa, que tempo que ela vai ter para isso tudo? Sim. Então, eu preciso entender um planejamento na vida dela para, aos poucos, ela ir acrescentando algumas coisas que vão melhorar a qualidade de vida dela. Mas eu acho que ter esse olhar de em que momento introduzir as coisas na vida de uma paciente é essencial hoje em dia. Aí eu vejo na sua rede social que você traz uma linguagem muito mais moderna também, né? Com o passar dos anos, a gente perdeu um pouco daquele tabu de falar de saúde sexual, falar sobre a vida sexual da mulher. Mas esses outros profissionais que estão ficando para trás, o que você acredita que está motivando isso? Deles não estarem acompanhando esse passar dos anos? Eu acho que, assim, tem algumas coisas que são difíceis de tratar, tá? Distúrbio de sexualidade e dor crônica, por exemplo, por endometriose, são coisas muito difíceis de tratamento, que você precisa esclarecer para a paciente o que ela tem, que às vezes você não sabe de onde está vindo a dor, claramente, mas que você tem um projeto para ela. Então, essa dinâmica de você, às vezes, não resolver a vida da paciente em uma consulta, dá trabalho. Você tem que ir para casa, tem que estudar, tem que voltar. É tentativa e erro, muitas vezes. Sim. E a paciente tem que acreditar no seu tratamento, para ela seguir e vocês terem um final feliz. Eu acho que esse trabalho que dá, né, muitas vezes os médicos se perdem nesse caminho, assim, do tipo, ai, não Sim. quero fazer uma coisa mais fácil ou que tenha uma rentabilidade melhor. Então, eu acho que é um pouco disso também. Entendi. Pra gente fechar, vamos pra última? Vamos lá. A última é sobre o que mesmo? Eu já não se esqueci. Empresa. Beleza, vamos lá. Uma boss woman aqui. Como você faz para manter o mesmo padrão de qualidade no seu atendimento todos os dias? Muito difícil. Eu acho que, assim, a gente que trabalha com público, e aí não estou falando só o médico, não, estou falando qualquer pessoa que trabalha com público, a gente tem que entender que aquela pessoa está pagando a sua hora. Ela está pagando por você, naquele momento, estar para ela ali. Então, eu não posso chegar lá e estar chateada com alguma coisa da minha vida e não me doar para aquela paciente naquele momento. Então, assim, eu tento sempre que eu atendo uma paciente ser só daquela paciente. Então, assim, muitas vezes, até durante o consultório mesmo, eu não consigo nem olhar o WhatsApp, porque naquele momento que ela está ali me contando as coisas, eu preciso lembrar da dinâmica de como aquela paciente vive, do que ela é, eu preciso anotar, eu preciso pensar no que fazer para ela. Então, eu acho que, assim, eu não consigo ter um padrão de qualidade, vamos dizer assim, quando envolve outras pessoas. Então, eu não Uhum. consigo, talvez, controlar
como que a secretária vai estar, como que a clínica vai estar, como que... Eu não consigo. Então, o que eu consigo controlar é o que a paciente... quando a paciente está ali na minha frente. E isso eu tento fazer muito bem, assim, Cris. Eu tento ser muito, muito respeitosa com o tempo que elas pagam para mim. Então, eu acho que é isso que é o diferencial do meu atendimento. E o tempo hoje é precioso, né? Tudo, né? Todo mundo tá Tudo. sem tempo, né? E pensando um pouco falando disso, né, de linha do tempo, a gente vai falar muito sobre isso. Eu quero entender um pouco pra gente se aprofundar mais nessa parte cirúrgica. O que te motivou a se tornar uma cirurgiã? Porque lá no início, a sua primeira especialidade não seria essa, né? Sim. Então, como que foi que você entrou na cirurgia? Até hoje eu não sei muito, tá? Como eu fui parar nisso. Eu sei que até o final da faculdade eu queria ser cirurgiã mesmo, proctologista, e aí os meus internatos no final da faculdade foi todos nessa área. Uhum. Até que surgiu a oportunidade na faculdade mesmo de eu ir para o Pará, passar um tempo lá, de 30, 45 dias, se eu não me engano, e fiquei alojada numa maternidade. E aí, nessa maternidade, o obstetra principal estava de férias, tinha um obstetra só, eram 2 na cidade. E eu me vi muito obstetra naquele momento, assim. Eu fazia cesáreas, eu fazia as ligaduras, eu fazia os partos, eu me encantei muito pela obstetrícia naquela época. E voltei, fiquei 45 dias lá, foi assim, uma fase... Nem sei descrever, assim. Eu cresci muito como médica e como pessoa. E voltei para a faculdade, faltava os últimos 6 meses para me formar. E eu fui pedir, pelo amor de Deus, para rodar na ginecologia, porque eu queria saber se era aquilo mesmo que eu queria. E aí rodei nos ambulatórios de endometriose, gostei, me encantei e resolvi fazer ginecologia. E até o primeiro ano ali da residência médica, eu era uma obstetra nata, assim. Eu queria ficar no parto e pronto. Só que quando eu ia para cesárea, aquilo ver uma alça intestinal, ver a bexiga grudada, aquilo me chamava, me fazia o coração bater mais forte mesmo. Então, eu comecei a gostar muito de cirurgia ginecológica. No meu R1, eu já comecei a acompanhar um cirurgião ginecológico oncológico, que já me levava para cirurgias fora. Então, eu comecei a investir mesmo. Tive uma crise de identidade na residência, eu quis sair para fazer cirurgia geral. Enfim, ele me convenceu a ficar. E ele mesmo me convenceu com essas palavras, assim: Monique, você é uma excelente cirurgiã, tem poucas ginecologistas, cirurgiãs boas. Fica aqui que você tem o seu caminho. E foi essa frase que eu levei para a vida. Falei, eu vou ser cirurgiã e é isso aí. Vou ser cirurgiã ginecológica. Eu queria conversar muito sobre isso com você, da identidade. Porque é comum que a gente comece a ter essa pressão da especialidade em algum momento da trajetória médica. E como você considera que é também abandonar uma especialidade? Você se saía muito bem na obstetrícia. Como é para você? Você sente que é para outras pessoas, assim, o momento de tomar a decisão de abandonar aquela especialidade e seguir um outro caminho? Eu acho que, na verdade, Cris, você não abandona. Você quer tanto aquela outra especialidade que passa a fazer muito sentido na sua E vida complementa aquilo. também. Complementa o que você acredita, sabe? Então, quando eu parei de fazer obstetrícia, eu decidi isso, mais por falta de tempo, de entrar em cirurgias muito grandes de miomas e endometriose, não ter tempo para o parto normal, e na minha cabeça não tinha sentido eu falar, agora eu só faço cesárea, não faço mais parto normal. Então, eu preferi abrir mão de fazer a obstetrícia, porque eu não estaria disponível o tempo que eu gostaria, vamos dizer assim, para as pacientes obstétricas. E isso não foi sofrido para mim, nem um pouco. Foi uma conquista, assim. Foi tipo, eu tô conseguindo fazer o que eu sempre quis, que é cirurgia ginecológica. Sim. Então, eu não considero que foi um sofrimento, não. Eu considero que foi uma felicidade, assim, uma escolha muito boa e foi um marco na minha E carreira. você consegue lembrar lá do início, talvez, uma das primeiras pacientes, ou a primeira da sua cirurgia ginecológica, assim, a sensação, como que foi, qual era a história? Você lembra dessa paciente? Não lembro da primeira, não, tá? Eu lembro que, assim, a gente sai da residência, eu fiz a primeira residência, né, de ginecologia e obstetrícia, e depois fui fazer a segunda residência de cirurgia por vídeo, e depois a gente sai para o mundo, né? E aí, nesse sair para o mundo, você sai muito sozinho, porque até então todo mundo fala, nossa, você é ótima residente, mas na hora de te puxar para o mercado, poucas pessoas te puxam. Sim. Então, você tem que correr atrás mesmo. Então, eu lembro que eu comecei a trabalhar numa clínica da Barra, que foi quem me acolheu, o dono de lá me acolheu e falou, pode ficar aqui e você tem a sua agenda. E aos poucos eu fui ganhando espaço lá,
como cirurgiã ginecológica mesmo. Eu fui tendo uma agenda só de cirurgia, e lá foi um grande aprendizado para mim, assim. Eu lembro que eu tinha pouco tempo para atender os pacientes, mas eu dava meu telefone para elas, eu queria muito saber delas, e eu muitas vezes me acumulava muito trabalho, né, mesmo não remunerando bem, sabendo que eu queria muito fazer aquilo para minha vida. Então, eu sempre tive uma dinâmica muito boa com os pacientes. Eu não lembro de ter tido muitos problemas de relacionamento com o paciente, porque Sim. eu sempre queria que elas tivessem alguém ali para contar naquele momento, que é um Sim. momento único, né? A gente fala, a cirurgia para mim é uma coisa muito simples. É o meu dia a dia. Quase todo dia eu estou no centro cirúrgico operando. Mas para aquela paciente, às vezes é a cirurgia da vida dela. É a única cirurgia que ela vai fazer, às vezes, na vida. Sim. Então, se eu não tiver esse olhar um pouco mais sensível para isso, não dá para tratar como mais uma cirurgia, Com sabe? A gente certeza. precisa olhar com um pouquinho mais de cuidado para elas. Então, E como você falou, você tá quase todo dia vivendo isso. Mas pra gente do lado de fora, até algumas pessoas que estão assistindo a gente, pode ser algo muito novo. sim. Então eu vou pedir para você ilustrar um pouquinho. Quando a gente fala de cirurgia ginecológica, a gente está falando do quê na prática, né? Em um vocabulário mais simples. Quais são os procedimentos principais que você faz? O que você trata? Pra gente conseguir entrar também um pouquinho neles, No que eu quero te assunto, fazer né? umas perguntas Tá. específicas. Então, ó, quando a gente fala em cirurgia ginecológica, a gente pode dividir em 3 grandes blocos, assim. As cirurgias vaginais, as cirurgias abdominais, que é como se fosse a cesárea, abrir a barriga e fazer, e as cirurgias minimamente invasivas, que são a cirurgia por vídeo, laparoscopia, videohisteroscopia e cirurgia robótica. Então, são 3 grandes blocos. Então, quando a gente se propõe a fazer cirurgia, a gente tem que ter excelência nessas três etapas aí, Sim. tá? A cirurgia vaginal hoje em dia inclui muito a cirurgia íntima, por exemplo, né, que é uma coisa que procuram muito para fazer. Cirurgias de prolapso, daquela bexiga riada, períneo, né? Tem essas palavrinhas chaves aí. E hoje em dia eu quase não abro a barriga de ninguém, é praticamente tudo por cirurgia minimamente invasiva. Então, das cirurgias minimamente invasivas, o rol de tratamento é endometriose, mioma, né, retirada de útero, adenomiose, cisto no ovário. Então, tudo ginecológico a gente pode abordar por via minimamente invasiva. É raro quando a gente precisa mesmo abrir a barriga de alguém. E falando especificamente sobre a endometriose, né? Acredito que seja um dos casos que você mais trate. Sim. E é uma doença que está super em alta também, né? Na mídia, vários famosos relatando que vivem com a endometriose. Queria que você explicasse um pouco pra gente na prática o que é a endometriose, né? Ainda tem muitas pessoas que falam aquele mito de que a endometriose é a menstruação invertida. Como que funciona isso pra gente conseguir entender de vez o que é a endometriose? Tá. Endometriose, na verdade, Cris, existe essa teoria, tá? Da menstruação retrógrada, que a gente menstrua, sai pela vagina, mas também volta um pouco pela trompa. Essa teoria é uma das primeiras teorias de como surgiu a endometriose. Hoje em dia a gente sabe que isso caiu um pouco por terra, tá? Pode ter esse fator aí, mas a gente sabe que a endometriose é uma doença inflamatória e multifatorial. O que quer dizer isso? Ela tem o fator emocional, ela tem um fator imunológico, ela tem um fator genético, ela tem um fator de hereditariedade. Então, a gente não consegue ainda dizer por que a paciente tem endometriose. O que a gente sabe, o que evoluiu aí nesses anos, né, de estudo, é como a gente faz o diagnóstico dessa paciente. Então, eu acho que agora a gente demora menos tempo para ter um diagnóstico, porque a gente tem exames de imagens muito bons e consegue ver a doença. O que antigamente a gente só fazia ultratransvaginal, e a ultratransvaginal não vê bem a endometriose feita, né, de maneira rotineira ali. Então, a gente, com o advento, assim, da ressonância magnética, a gente passou a ter um diagnóstico melhor da endometriose. Por que ela acontece, a gente não sabe, mas a gente sabe que ela é uma doença que inflama dentro da barriga da paciente. Um tecido que é muito parecido com o tecido do endométrio, que é um tecido que menstrua ali dentro do útero, ele cresce em outros lugares da pelve. Então, isso acaba formando menstruações ali todo mês, se o paciente menstrua, né? Aquele tecido que é igual ao endométrio também ativa todo mês e acaba distorcendo um pouco a anatomia, ele acaba grudando uma coisa na outra. Então, às vezes forma nódulo, às vezes forma um atapetamento, assim, de uma região. Isso acaba causando dor, porque pega em regiões muito sensíveis e próxima a nervo. Sim. Então, a gente tem que ter um cuidado maior no diagnóstico da endometriose, porque ela tem vários graus e tem vários tipos de tratamento.
mas é uma doença de difícil controle, de difícil diagnóstico, difícil a gente explicar para a paciente por que ela tem a endometriose. Ninguém tem essa resposta ainda. Eu até ia te pedir para fazer um comparativo desses cenários do diagnóstico, porque assim, por um lado, a gente tem as pacientes que demoram anos para serem diagnosticadas com endometriose, e por outras, tem outras pessoas que já estão sendo diagnosticadas de repente sem ter endometriose, por ser algo que está em alta. Ah, eu tenho muita cólica, tenho problema no ciclo, tenho endometriose. Como que a gente transita entre esses dois lados para não ter um diagnóstico demorado e também não ter um diagnóstico errado? Eu acho que assim, há pouco tempo, semana retrasada, eu atendi uma paciente que demorou 8 anos para chegar a Caramba. mim, com dor, sempre reclamando de dor. Então, assim, eu acho que a gente passou tanto tempo não diagnosticando, que hoje em dia a gente não se preocupa com o hiperdiagnóstico, vamos dizer Uhum. assim. Por quê? É uma doença que ela, primeiro, diminui muito a qualidade de vida da paciente, tá? E pode ter alguma repercussão de fertilidade. Então, se a gente tem como olhar com mais cuidado a paciente que tem uma cólica mais aumentada, mesmo que o exame não dê pra gente ali, né, o diagnóstico claro de endometriose, é recomendado o tratamento para aquela paciente como se ela tivesse endometriose. Dessa forma, a gente acaba acertando mais do que errando no diagnóstico. Então, eu não vejo como um problema todo mundo agora falar que tem Sim. endometriose, tá? Porque é uma forma da gente chamar atenção, sim, para essa doença que foi durante muitos anos subdiagnosticada e é uma forma da gente ficar de olho mesmo na Sim. saúde da paciente. Então, e a gente sabe que, assim, existem vários tipos de ressonância magnética, vários lugares e várias pessoas olhando a ressonância. E Uhum. muitas vezes a gente tem um profissional que não é especializado em olhar a pelve, laudando ressonância de endometriose. Então, muitas vezes a paciente morre de dor, tem todos os sintomas, mas tem uma ressonância normal. Porque ou foi laudado de uma maneira não correta, né, incorreta, ou a paciente tem um tipo de endometriose que é endometriose peritoneal, que não vai aparecer na ressonância mesmo. Então é difícil a gente falar para ela Sim. assim: não, você não tem porque não aparece aqui. Uhum. A gente vai tratar como se tivesse e vamos acompanhando ali ao longo dos anos. E assim, é impossível a gente falar de endometriose sem eu pedir para você contar também a tua história com ela, né? Me conta um pouquinho como é essa dualidade de você viver com o caso que você trata todos os dias. Você acha que é uma coincidência ou também está muito ligado ao teu propósito profissional? Como que é A viver gente com a fica endometriose? brincando que eu peguei endometriose no ar, né, das pacientes, mas tudo bem. Mas eu acho que assim, a gente conhecendo e sabendo essa questão da dor não ser normal, foi muito fácil o diagnóstico para mim, porque eu nunca tive nenhum tipo de episódio de dor, minhas cólicas não eram nada gritantes. E eu sempre fui uma pessoa que usou anticoncepcional. Então, aquilo não foi uma coisa penosa para mim. Usar um anticoncepcional e não menstruar não era uma coisa penosa para mim. A partir do momento que eu parei de usar o anticoncepcional para engravidar, eu sim comecei a sentir uma dor específica na relação sexual. E era muito eventual, era uma coisa muito aleatória. Mas quando acontecia, a minha cabeça de ginecologista já pensava: eu tenho endometriose com certeza, isso é endometriose. Enfim, depois de um pouco tempo ali tendo a dor, não era uma dor impeditiva, mas pouco tempo tendo a dor, eu já fui fazer a ressonância com a Alice Brandão, que é uma das nossas referências aqui no Rio de Janeiro, e vi que tinha uma endometriose discreta, não era nada demais. Graças a Deus, não era nada que precisava de cirurgia, mas era uma coisa que me angustiou na época em relação a, meu Deus, agora ferrou. O diagnóstico que eu tanto trato, eu vou ter que olhar para mim e fazer alguma coisa em relação a isso, né? E é interessante você falar disso abertamente para as pessoas também se conscientizarem que a endometriose ela pode ter vários níveis de complexidade. Você relatou que para você é menos complexo, tem casos mais drásticos, Sim. mas o importante é você tratar ali o sintoma e como está o estilo de vida daquela pessoa, né? E é importante a gente falar assim, Cris, endometriose é uma doença muito traiçoeira. Eu costumo dizer assim. Por quê? Tem paciente que tem uma coisa discreta na ressonância e tem muita dor, a ponto de todo mundo nem acreditar que ela tem aquela dor toda, tá? E tem paciente que tem muita lesão na ressonância e não sente absolutamente nada, nada. Caramba. Então, a gente tem que, claro, ver os sintomas dos pacientes, mas muitas vezes o exame ginecológico ali. Teve paciente que eu já diagnostiquei endometriose só fazendo estereoscopia, por eu sentir que o útero estava um pouco mais preso. Uhum. Então, assim, um bom exame ginecológico, né, uma boa ginecologista ou ginecologista acaba te olhando por inteiro e acaba dando um diagnóstico para você
dessa doença que é tão traiçoeira, que pode ser 8 ou 80, tanto na imagem quanto na clínica mesmo, né? Na questão da dor. E pelo que você falou aqui também, um outro ponto que me chamou a atenção, que na sua trajetória da gravidez, você já tinha descoberto a endometriose, certo? Já. E hoje, o que que a paciente com endometriose ela precisa saber de informação básica sobre a sua fertilidade? Como é o processo de engravidar com endometriose? É uma possibilidade que ela pode ter? A gravidez vai ser diferente? Que informações básicas que a gente precisa saber sobre gravidez e endometriose? Tá. Geralmente, quando uma paciente tem um diagnóstico de endometriose, a gente solicita, né, que ela não faça tentativas durante muito tempo, assim, tentativas de gestação. Então, qual é esse tempo que ela tem que ter? A partir do momento que ela decidiu que vai engravidar, se ela tiver endometriose, para você entender, assim, sem endometriose, antes de 35 anos, a mulher pode tentar engravidar durante 1 ano e isso ser completamente normal. Ela pode engravidar no primeiro ano ou no 12º mês, no primeiro mês ou no 12º mês, tá? Uhum. E isso é normal. Para mulher que tem endometriose, a gente recomenda que em 6 meses de tentativas, né, efetivas, se ela não engravidou, ela precisa procurar um especialista, porque a gente precisa começar a entender essa anatomia tá normal, a gente precisa fazer alguma coisa para essa inflamação diminuir, né? Essas trompas estão pérvias, você está ovulando, tem alguma endometriose no ovário. Então, a palavra-chave, assim, para endometriose em relação à tentativa de gestação não demore muito tempo para procurar um profissional especializado nisso. 6 meses, não conseguiu engravidar, desculpa, já tem indicação de começar a investigação ali, por que isso não está acontecendo, por que a gestação não está acontecendo, tá? A partir do momento que a paciente engravida espontaneamente com a endometriose, isso pode acontecer, tá? Não tem problema nenhum. Muitas mulheres com endometriose engravidam. A questão é que, ao contrário, quando a gente olha o grupo que tem infertilidade, e muitas vezes infertilidade ali sem causa, quando a gente vai investigar esse grupo que tem infertilidade, quase 50% dessas mulheres têm endometriose. Mas, das mulheres que têm endometriose, nem todo mundo é infértil. Sim. Então, elas podem tentar engravidar. Existem alguns estudos que aumentam o risco de pré-eclâmpsia na gestação com endometriose, mas é uma taxa muito pequena e é uma coisa que a gente não chama tanta atenção, porque hoje em dia a gente consegue tratar muito bem essas doenças. Tem todos os guidelines para prevenção disso, tá? Então, eu não costumo amedrontar as pacientes em relação à gestação com endometriose, porque a maioria das vezes aquela gestação não tem repercussão absolutamente nenhuma por conta da endometriose. A endometriose ela vai ficar bloqueada durante o tempo da gestação e durante o tempo da amamentação. Então, eu costumo dizer que se a paciente engravida com endometriose, ela só vai precisar voltar em mim 2 anos depois que ela teve o filho, depois que ela amamentou, e aí sim a gente vai ver alguma coisa diferente em relação à doença. E assim, me chamou a atenção você falar sobre esse amedrontamento, né? Muitas pessoas, quando recebem um diagnóstico, acreditam que gera aquele apavoramento, né? Sim. E agora, como vai ser minha vida? Como que eu vou tratar? Qual o impacto hoje do estilo de vida que essas mulheres estão tendo, não só com endometriose, mas com os outros diagnósticos ginecológicos, né? O impacto do estilo de vida, da alimentação, dos exercícios físicos. Eu tenho visto que você tem falado muito sobre isso, né? A importância do autocuidado. Como que a gente olha para isso hoje? Saiu um estudo há pouco tempo sobre os traumas emocionais e a evolução da endometriose. E a gente já viu que se a paciente sofre algum trauma emocional, físico, qualquer um deles, ela tem uma tendência maior a ter uma endometriose um pouco mais agressiva. Uhum. Então, a gente sabe que o estilo de vida, como a gente vive, o que a gente come, o que a gente faz de exercício, faz toda a diferença em muitas doenças, inclusive na endometriose, né? A gente está aqui em outubro, câncer de mama também. Sim. Então, é muito importante a gente entender, e hoje, com o mundo, assim, da suplementação, de você tentar o caminho mais rápido para as coisas, eu tento orientar minhas pacientes que a gente tentando ser um pouco mais saudável, um pouquinho cada dia, a gente ganha muito lá na frente. Não é o que eu falo, assim. Muitas pacientes vêm assim, doutora, qual o suplemento que é importante para endometriose? É ômega 3, é resveratrol, não sei o quê. O que eu posso tomar?
Tá bom, você já tá fazendo exercício físico? Não. Quantas vezes tá fazendo? Não. Então pega esse dinheiro do suplemento, contrata um personal, ou então vai numa nutricionista boa, que assim, isso é a base. Você tem que começar a fazer uma atividade física, começar a se alimentar melhor. Não adianta você gastar, sei lá, R$ 2.000 farmácia de manipulação todo mês se você não tá fazendo o básico ali, sabe? Então eu acho que isso é muito importante a gente falar, porque as pessoas hoje em dia querem um caminho mais rápido. E não é fácil, né? Ir pra academia todos os dias, ter a rotina ali, é difícil pra caramba. Só que se a gente não entender que a gente precisa disso em algum momento da nossa vida, né? A gente não evolui. Então, eu acho que ter essa conversa aberta com a paciente, de falar, o que você está fazendo? Ah, doutor, tô fazendo nada. Então, você não tem direito, assim, a fazer isso, a receber esse suplemento. Você vai antes fazer a atividade, sabe? Acho que é essa conversa que a gente tem que ter. Olha, vou ser sincero com você, eu tô com uma curiosidade, desde quando você falou, puxando sardinha pro meu lado da tecnologia, que você falou um pouco das cirurgias minimamente invasivas e das cirurgias robóticas, né? Isso. Como tem sido para você hoje tentar e acompanhar, correr com essa evolução rápida do mercado, de trazer essas novidades para seus pacientes? Como que tá a chegada dessas novidades cirúrgicas? Eu acho que a gente sempre tem que estar atualizada, tá? Eu sou uma pessoa que fica incomodada se ficar parada no mesmo lugar. Então, assim, eu fui fazer após do rejuvenescimento íntimo 1 ano, indo para lá com o Daniel pequenininho, indo para Balneário, e porque eu queria aprender um pouco mais sobre isso. E a cirurgia robótica é a mesma coisa. Eu dei uma pausa quando o Daniel nasceu, e agora eu sou certificada em cirurgia robótica para a gente poder acompanhar aí a evolução, né? Já acho que eu até me atrasei um pouco por conta da maternidade, mas acontece com a gente. Então, eu acho que assim, a gente tem que tentar sempre oferecer o melhor do que eu sei para paciente. Então, eu sou uma pessoa que eu sou difícil de venda, assim, no consultório, sabe? Eu não consigo vender uma coisa que eu realmente não acho que ela vai se beneficiar. Então, eu acredito, e quando chega uma nova tecnologia, quando chega alguma coisa diferente, eu falo, peraí, deixa eu estudar isso aqui, deixa eu ver se isso vale ou não a pena, se eu posso oferecer ou não isso, do que eu embarcar numa moda ali de que tá todo mundo embarcando, sabe? Sim. Então, eu tenho sempre esse cuidado, assim, de tentar oferecer uma coisa que eu tenho estudado antes. E aí, quando a gente fala de capacidade de estudo, de especialização, a gente entra também no cenário cirúrgico dos concorrentes, né? Sim. Queria te fazer uma pergunta, você falou lá no início, né, sobre o machismo. Como que é hoje ser uma cirurgiã mulher? Porque quando a gente pensa na obstetrícia, é um leque, Todo mundo é todo mulher, mundo né? dominando A as maioria. mulheres. Mas quando a gente pensa na cirurgia ginecológica, nas outras especialidades, como que tá esse cenário? Ainda é uma preocupação pensar nisso? Hoje em dia menos, tá, Cris? É menos uma preocupação. Mas eu acho que, assim, a gente... Quando as pessoas falam em cirurgia, você pensa num cirurgião de meia idade, homem, que tem uma experiência. É isso que você pensa a maioria das vezes. Então, para algumas pacientes, é difícil ela entender. Já tive paciente que me perguntou assim, ah, tá, você me explicou da cirurgia, mas é você mesmo que faz? Tipo, como assim, sabe? Então, é difícil e eu acho que isso é infelizmente, da nossa sociedade. A gente Sim. tem uma dificuldade, às vezes, de ver pessoas de minoria em lugar de destaques. E aí eu não estou falando só de mulher, estou falando de todas as minorias. A gente tem um machismo ali na nossa sociedade e que eu sofri muito, eu acho que no começo da minha carreira, quando eu tinha talvez uma carinha um pouco mais nova e já fazia cirurgias grandes, vamos dizer assim, as pessoas não acreditavam que eu fazia aquele tipo de cirurgia. E diversas vezes, quando o meu auxiliar era homem, as mulheres da sala que circulavam, as enfermeiras, só se dirigiam a ele e não a mim. Do tipo, mas doutor, pode chamar a paciente? Mas doutor, pode fazer isso? E a paciente era minha, eu que era cirurgiã, estava lá escrito no quadro que era eu. Então, a gente ouve muitas coisas no centro cirúrgico como se você não tivesse capacidade mesmo de estar ali. E eu acho que o Instagram começou, quando eu comecei a postar as cirurgias que eu fazia, né, as pessoas começaram a falar, tá, ela opera bem, eu acho que ela opera direitinho. E eu acho que você mostrando o resultado para as pessoas, outros médicos acabam te vendo de uma maneira um pouco mais assertiva mesmo das coisas que você faz, até mesmo a própria paciente, tá? Então, eu acho que isso era uma coisa que me assustava um pouco no início, me deixava um pouco desanimada. Hoje em dia, eu acho que eu consigo me impor mais um pouco, Cris. Eu acho que eu sou um pouco mais assertiva nas minhas palavras e nas minhas colocações. Eu não me coloco mais em lugares que alguém
fale alguma coisa, eu sempre tenho uma resposta, assim, para isso. Maravilha. Então, eu não acho que eu sofra mais com isso. Perfeita. E você falou do Instagram, eu vi que recentemente você deu uma viralizada lá no TikTok, né? Você viu? Eu nem tinha visto ainda. Mas E como foi a sensação assim? Meu Deus, quanta gente! engraçado, porque foi uma amiga minha que me falou, em consulta até, e ela falou: você usa o TikTok? Eu falei: não uso. Aí ela entrou e falou: como assim você não usa? Você viralizou e tudo. E eu acho bom, assim, sabe, Cris? Eu acho que quanto mais informação de qualidade os pacientes tiverem, melhor. E a gente tem que acompanhar a tecnologia. Não dá mais para ser um médico que fica ali no consultório esperando vir a paciente, sei lá da onde, sabe? Ainda mais a gente que só atende particular, a gente precisa investir em informação mesmo, para aquela paciente chegar até você, e querer ser tratada por você. Sim. Então, fazer cirurgias de grande porte e mostrar no Instagram foi uma grande virada na minha carreira, sem dúvida nenhuma. E tanto que quando eu tô com algumas residentes e algumas mulheres, eu falo: você tem que postar o que você faz. Porque senão as pessoas acham que você só colhe preventivo ou só faz um exame simples no consultório. Elas não acreditam que você opera o que você opera. Então, é uma coisa que é importante a gente falar, sabe? E eu acho que é isso. Eu acho que ao longo dos anos eu fui me criando Se uma permitindo casca também, né? E quando a de gente pensa responder. na a rede social também faz parte da experiência desse paciente, né? O Sim. complemento do atendimento que você vai dar ali no consultório, na clínica. Hoje se fala muito sobre o atendimento, sobre a clínica de luxo, né? E aí eu queria entrar um pouco nesse assunto com você. O que você acha, você considera que o teu atendimento hoje é um atendimento de luxo? E se sim, o que você entende que uma paciente está entendendo hoje que é um atendimento de luxo? E eu não estou entrando nos aspectos de arquitetura, recursos, Sim. financeiro, mas do atendimento mesmo, da Sim. atenção que o médico dá para o paciente. Eu acho que, assim, tudo que a gente faz, e quando a gente foi abrir a clínica, a gente estudou um pouco de mercado de luxo. Inclusive, a Lilian ajudou muito, ela é uma consultora disso, de mercado de luxo. E eu passei a estudar um pouco mais esse mercado para tentar entender um pouquinho como chegar próximo dele, tá? Uhum. Falar que eu tenho uma clínica hoje que é o top do one do luxo, eu acho que não. Acho que ainda tem muita coisa para a gente Todo mundo ir pode melhorar, né? trabalhando. Exatamente. Mas o que eu acho que a gente tem que focar é que luxo hoje em dia é o tempo. É isso. Então, você ter tempo numa consulta e você ser bem tratada, bem atendida, você ter a sua solicitação atendida de uma maneira rápida, isso é luxo para mim. Hoje em dia, eu sou um pouco mais criteriosa nas coisas que eu consumo e nos ambientes médicos que eu vou, depois de estudar um pouco mais consulta de Sim. luxo. Porque eu acho que se eu estou pagando para aquele profissional, eu quero o mínimo de atenção, eu quero o mínimo de humanização. E luxo é isso, é tempo e humanização. É assim que eu encaro a visão do luxo, tá? O que você acha que está diferenciando as pessoas que não estão conseguindo oferecer tempo? Porque a gente já falou muito aqui nos outros episódios sobre o médico também ter essa necessidade de evolução, a desvalorização de hospital, de plantão, de plano de saúde. A gente já falou muito sobre isso aqui. Mas tem aquele profissional que hoje pensa que o luxo é só investir em uma mega clínica, tudo dourado, o melhor Luzes. café, o melhor bolo. Sim. E quando chega na sala, ele não atende bem, é ríspido, é uma consulta rápida, não tira É dúvidas. isso. Como que o médico hoje, qual conselho você daria para o médico ele conseguir dar esse tempo que o paciente precisa, né? Ele conseguir se capacitar para isso? Que é algo que a graduação não ensina, né? Não ensina. Eu acho que isso não é ensinável. Eu acho que isso é amar o que você faz. Assim, várias pessoas me perguntam assim: nossa, Monique, mas você é tão nova, como é que você conseguiu as coisas? Eu falo: eu posso ensinar tudo, tudo que eu fiz até aqui. A pessoa fazer igualzinho que eu fiz. Se ela não tiver a parte da humanização e a verdade ali de tentar mesmo se doar para aquela coisa, ela não vai chegar. Então, eu acho que você tem que colocar amor no que você faz, independente Sim. de você estar numa clínica de luxo ou se você está numa clínica popular ou atendendo um plano de saúde. Me incomodava muito eu ter pouco tempo para atender quando eu atendia para o plano de saúde. Aquilo me consumia de uma forma que eu achava que eu não estava tratando igual a paciente que eu tinha no meu consultório. E isso passou a me incomodar de uma forma de que eu saí do plano de saúde. Porque eu falo, caraca, eu não estou conseguindo fazer o que eu deveria fazer aqui, nesse lugar, sabe? E eu acho que esse incômodo, essa questão de você querer se doar mais para aquela paciente ali,
é o amor para medicina. Não tem muito beabá, não tem muito você ensinar isso. É você gostar do que você faz. E olha, eu vou entrar assim num assunto muito polêmico, né? Porque a gente fala muito de amor, paixão, dedicação, estudo, aprimoramento, mas nem sempre o amor é mil maravilhas, Sim. né? E o profissional também acontece isso. Quando a gente fala de maternidade, empresa, especialização, aperfeiçoamento, vai gerando também um cansaço, um Sim, esgotamento de que burnout mesmo, nunca né? é suficiente, né? Já teve um momento que você se identificou assim, meu Deus, tô cansada. Parece que nunca Exatamente. chega todo dia. Vários momentos. Mas Como que sabe o que lida eu com isso acho? hoje em dia? Então, sabe o que eu acho, Cris? Eu acho que a chave disso tudo é você ter organização, sabe? E principalmente organização financeira. Porque a gente, como médico, acaba a faculdade e começa a dar plantão e ganhar muito bem. E se acostuma com alguns luxos que são incompatíveis a longo prazo se você quer ter o investimento para mudar em algum momento da sua vida. Então, eu acho que eu sempre fui muito pé no chão em relação aos bens materiais mesmo que eu queria ter e que naquele momento talvez não fosse a opção. E eu lembro muito que quando eu decidi sair do plano de saúde que eu mais atendia, eu demorei um tempo para sair, porque eu simplesmente guardei 6 meses daquele salário e falei: "Quando der 6 meses eu vou sair desse lugar, porque eu não estou mais, bem nesse lugar aqui". Então ter um plano de ação para você e organização para você trilhar outro caminho é essencial. E eu acho que é isso que o povo mais peca mesmo, Sim. porque organização financeira é difícil a beça, ninguém ensina isso para médico, né. Tem uma questão de o médico viver num mundo de luxo, de pessoas, né, que são bem remuneradas. Então, você tem que ter um pouco de cuidado, principalmente no início da carreira, para não se acostumar com muito, né? Uhum. E ter uma reserva para poder sair de alguma situação que você considera que não está legal para você. Ter essa dinâmica de organização ali, para mim, foi essencial. Então, se eu tivesse que dar um conselho para alguém que não está, né, satisfeito, é claro que isso não é para todo mundo, não estou falando em todas as profissões, mas médico ganha bem. A gente não Sim. pode falar em relação à maioria da população que não. Então, dá sim para se organizar, dá para, durante um período, pegar mais um plantão que seja, para guardar um dinheiro, para tentar fazer outra coisa. Então, eu acho que você ter uma organização financeira e um planejamento do que você quer é essencial. Tem que ter um pouco de coragem, né? Sim. Porque de você arriscar em algumas vezes e às vezes dá errado mesmo. Mas eu acho que é isso, assim, é organização e um planejamento. Isso em tudo na vida. A gente até teve um episódio aqui com a Alana Martins que a gente falou sobre saúde financeira e patrimonial, né? Dos riscos, do que o médico passa, a gente fez um episódio todo sobre isso. E quando a gente fala do luxo ser o tempo, o médico também merece esse tempo, né? E eu acredito que com o passar da trajetória acadêmica vai gerando também um vício de você ter que viver o tempo dia inteiro inteiro aquilo ali, né? E a gente até conversou outro dia sobre isso. Isso não é luxo, você estar aqui de 9 da manhã até 11 horas da noite. Não. Como que a gente tenta colocar na cabeça desse médico? Como você se colocou assim? Não, preciso de tempo. Veio depois da maternidade esse tempo para meu filho, para viajar, para curtir? Acho que Ou antes veio. você já tinha um pouco disso? Não, não tinha não. Antes da maternidade eu trabalhava muito, muita coisa mesmo, e eu acho que o Daniel veio, pra me dar uma repaginada mesmo na vida ali, porque eu comecei a perceber que se eu não mudasse ali os lugares que eu estava, eu ia adoecer e eu ia ter pouco tempo com ele. E, por conta da minha separação, é muito só eu e ele. O meu ex-marido viaja muito. Então, eu preciso estar disponível, porque senão não tinha sentido eu ter filho para deixar com outras pessoas. Ele já fica muito com outras pessoas para trabalhar. Então, a partir do momento em que eu entendi ali que eu ia perder talvez tempo da vida dele, né, de um essencial ali nos primeiros anos dele, eu comecei a me movimentar para estar mais com ele, para eventualmente ir em casa rápido, almoçar com ele, voltar, dormir em casa todos os dias com ele, não dar mais plantão, enfim, diminuir sobreaviso de hospital. Então, eu comecei a organizar a minha vida para isso. E, consequentemente, eh, gerar ali os meus recursos financeiros para ter uma reserva para eu Sim. poder me dar esse luxo ali de estar ali, tá? Mas eu acho que é isso, é não se acostumar
com um salário muito alto, que é encantador no começo da nossa carreira. É a gente ter uma dinâmica, uma organização financeira mesmo. Eu acho que isso faz toda a diferença. E é impressionante, porque assim, esses 6 meses que eu guardei lá do plano de saúde, eu nunca precisei usar. Que bom. Né? Então, assim, como a vida vai, quando você abre espaço, quando você abre tempo para outra dinâmica, assim, outros convites, e você tem tempo para acompanhar outras coisas, as coisas vão acontecendo, né, na vida. Então, acho que é isso, assim. Hoje eu tenho um tempo muito de qualidade com meu filho, e eu tenho pessoas maravilhosas que me ajudam em casa, assim. Eu não sei se eu seria eu se eu não tivesse a rede de apoio que eu tenho, e são 2 funcionárias minhas que, assim, nem sei o que seria de mim sem elas, tá? E meus pais, que são muito presentes na minha vida ali, eu junto com o Daniel. Então, eu sou uma privilegiada de ter esse tempo também para trabalhar, gerar uma renda e, ao mesmo tempo, me dar o luxo de ter viagens legais com meu filho, ter momentos legais com ele final de semana. Que também entra os sonhos dele agora, né? A evolução dele. Exatamente. Então, eu acho que você organizar de uma forma adequada ali para você também aproveitar. Eu acho que é isso. E assim, eu queria que você desse um conselho, porque você consegue hoje se enxergar que outras profissionais já se inspiram em você? Você consegue ter essa autoestima, você se valoriza, você vê assim as pessoas, caramba, fulana se inspira em mim. Você já enxerga isso? Eu enxergo, hoje em dia até menos, tá? Porque teve uma época que eu era staff de residente, né, médico, e os residentes falavam muito isso pra mim. Caraca, quando eu crescer eu quero ser igual a você, vamos dizer assim. E isso me fazia sempre ser melhor, do tipo, caraca, tem uma pessoa se espelhando em mim, né? Sim. E hoje em dia eu tô menos com os residentes, então eu acabo tendo menos essa dinâmica. Mas eu me orgulho muito, assim, Cris, do que eu conseguia e de tudo que eu sou hoje, sabe? Porque eu vejo pessoas da mesma idade que eu, que fazem as mesmas coisas que eu, nessa dinâmica ainda de não ter tempo adequado, de não conseguir sair de algum lugar que está ruim para elas. Então, eu me sinto realmente privilegiada. Por que que eu estou aqui nesse momento? Não sei, né? Ah, mas é mérito seu Mas é também. isso, eu acho que é um pouco de sorte, um É um pouco de pouco de tudo. esforço, um pouco de fé, um pouco Sim. de outras pessoas ajudando, né? Então, eu acho que é isso, é um conjunto ali que me fazem chegar onde eu cheguei. Eu acho que eu não cheguei aqui sozinha, Com né? Eu certeza. acho que tem várias coisas ali que me fizeram estar aqui. Mas é muito legal sempre ter alguém que fala assim: nossa, eu queria E ser na igual a rede social a você. gente vê muito isso também, que começam a seguir as outras pessoas da mesma especialidade, e aí daqui a pouco você vê a Sim, pessoa criando um conteúdo do mesmo sim. tema, falando do mesmo jeito, se inspirando, né? E eu queria que você me desse, assim, uma mensagem, um conselho para essa pessoa que você falou, que tá nesse mesmo momento, né? Talvez a mesma idade, já tem um filho, não conseguiu se organizar, não conseguiu conquistar esse cenário que tá hoje. O que que você falaria para essa pessoa? Será que ainda dá tempo, Dá para tempo, ela não sempre dá. desistir? Sempre dá tempo. Acho que a gente às vezes tem o costume de falar: nossa, tô nos 40, tô velha agora, vou mudar de alguma coisa. Sempre dá tempo. A gente tem que planejar, organizar e dá. Dá para sair da onde você tá. Dá para atender de uma maneira decente, adequada, sendo remunerada bem para isso. Dá para você ter pacientes que te seguem e confiam e que muitas vezes acabam virando nossas amigas, assim. Tem pacientes que eu fico, meu Deus, eu quero ser amiga dessa pessoa, sabe? Quero tomar um café com ela, quero ir na casa dela almoçar. Mas eu acho que dá, sempre dá, com organização. A gente tem que sempre se organizar. Senão a gente acaba virando refém mesmo do sistema, né? É E eu acho verdade. que o sistema tem que ser nosso, a gente que faz ele. Olha, a gente tá quase acabando, mas eu tenho 2 coisas para te pedir. O quê? A primeira, que antes da gente fechar, a gente faz em todos os episódios, Tá. que é a pergunta mais difícil dessa especialidade, né? Mas com você eu quero fazer diferente, um desafio. Você vai topar? Topo, vamos ver. Eu quero que você me fale qual foi a pergunta mais difícil que uma paciente te fez na sua carreira, mais delicada, e qual foi a sua resposta, e se você mudaria essa resposta hoje. Nossa, difícil essa. Na verdade, eu acho que eu tenho. Vamos lá. Tem uma pergunta que me marcou muito e foi muito recente, foi há pouco tempo atrás. É muito difícil falar qual é a mais difícil, porque tem Uhum. pacientes que sofrem muito mesmo, e é difícil a gente ajudar, às vezes demora para a gente conseguir ajudar essa paciente. Mas tem uma paciente específica que me marcou muito há pouco tempo atrás, que é uma paciente que teve um câncer de mama, entrou na menopausa e está sofrendo muito com os sintomas da menopausa,
com atrofia vaginal, de manter relação sexual. E ela chegou no meu consultório, assim, chorando, falando, eu não sei como eu vou manter o meu casamento. E chorando, assim, copiosamente, porque eu vou chorar, né? E eu senti, assim, a dor dela de pensar, nossa, ela passou por tudo isso e ela ainda tá preocupada, né, com o outro, com o parceiro dela, de conseguir manter esse casamento. Então, essa pergunta me marcou muito. E, e eu acho que as mulheres, às vezes, sofrem muito em vários aspectos. Quando tem uma doença, a gente tem que pensar que essa mulher é responsável, às vezes, pela dinâmica daquela casa, é responsável pela organização dos filhos, é responsável, muitas vezes, por organização de viagem, por organização de trabalho fora. E ela tem que pensar em tudo, sabe? Então, eu acho que a minha consulta é uma parte do tipo, isso aí é o que eu vou pensar para você. Respira, calma. Deixa que eu resolvo isso. Essa parte você não pensa mais. Você tem outras coisas para se preocupar. E em 2, 3 meses a gente vai ter resolvido isso. Eu acho que ter essa dinâmica de tirar um peso da paciente é muito gostoso na ginecologia. Olha, eu tenho certeza Sabia que... eu ia chorar. Eu tenho certeza que se você se tocou tanto com isso, ela também sentiu isso. Sim. E provavelmente ela tá assistindo a gente. Então, pra gente poder fechar, tem tudo a ver com o que eu já tinha proposto aqui. Eu queria que você olhasse lá pra sua câmera. Gente, assim agora. Improviso. Improviso. E eu quero que você envie uma mensagem para todas as mulheres que já passaram pelas suas mãos, pelo seu olhar, em algum momento. Desde um preventivo de rotina até uma esterectomia, uma cirurgia mais complexa. Se você tivesse que montar uma mensagem padrão para que ela chegasse a todas essas mulheres, até aquelas que não te acompanham mais, que você não lembra mais delas, qual seria a mensagem que você daria? Difícil, Cris. Tenho certeza que não. Não, eu acho que, assim, eu comecei a ginecologia muito nova e eu acho que ter vocês, né, como minhas pacientes durante esse tempo todo é muito gratificante, porque cada paciente que passou por mim, e isso pode ter muito tempo, assim, eu lembro um pouquinho de cada consulta. É muito difícil eu esquecer o que a gente conversou em consulta. Então, eu só tenho a agradecer a vocês pela confiança de quando eu estava muito lá novinha fazendo cirurgia, já muito bem feita, por sinal, mas é confiança. Então, isso não tem obrigado que pague, assim. Muito obrigado a vocês. Ai, que lindo. Eu adorei te receber aqui. Foi tranquilo, né? Não foi ótimo. Eu tava tensa. Imagina. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Estamos chegando ao fim. Vamos deixar aqui, né, as redes sociais, no Instagram, TikTok, tudo da doutora Monique, @DRA Monique Schmidt, certo? Isso. O podcast Saúde em Rede, para vocês acompanharem. E eu acho que esse nosso bate-papo não termina por aqui, né? As pessoas podem mandar pra gente também dúvidas, curiosidades e o principal, seguir a doutora Monique, porque lá vão ter muito mais dicas, muito mais perguntas mais aprofundadas. A gente se empenha para deixar o Instagram bem legal. E é isso. Até a próxima.